E agora vamos dar as boas-vindas à doutora Marisa Snyder, que é praticante de medicina e também Blue Diamond do Terra. Opa! Na última semana, vocês conseguem se lembrar de um momento, talvez de tarde, em que você sentiu que você estava se arrastando de uma tarefa para a próxima? Nesses momentos sem energia, não parece que tudo, desde dirigir para casa até descobrir o que você vai fazer para o jantar, parece que é uma tarefa exaustiva? Existe um ponto na nossa vida em que nós começamos a pensar: o que é que está acontecendo com a minha energia? E aí você olha no espelho e pensa: essa pessoa não sou eu. Saiba, eu já estive nessa situação em que eu estava lutando com exaustão incontrolável e estresse crônico. Isso aconteceu mais ou menos há 10 anos. Foi exatamente no momento em que eu havia aberto o consultório. E eu não posso dizer a vocês como eu fiquei animada para cuidar dos pacientes. Eu trabalhei a minha vida, toda a vida adulta e talvez uma parte da vida jovem, para chegar àquele ponto, para poder utilizar os meus conhecimentos como bioquímica e prática, mas aí o meu corpo simplesmente entrou em colapso. Parecia que um ônibus tinha passado por cima de mim. E parecia que aí uma diaba tasmaniana usando brilho labial chegou até mim. E eu estava levantando de madrugada e eu senti que havia uma mão invisível me pressionando para ficar na cama. E eu não consegui levantar a minha cabeça. Eu senti medo. Havia muitos pensamentos cruzando a minha mente. Olha, você precisa levantar. Você precisa cuidar dos seus pacientes. E isso exigiu tudo o que eu tinha naquela manhã para que eu pudesse chegar até o banheiro para me aprontar. E aquela energia, e eu olhei no espelho, eu nem reconheci a pessoa estranha que estava do outro lado do espelho. E o primeiro pensamento que me veio à mente foi: como você pode cuidar dos seus pacientes quando você não consegue cuidar de si mesma? E eu senti dor, eu não conseguia me concentrar, não conseguia pensar, não conseguia aparecer para as pessoas que mais importavam. Eu estava sofrendo aquilo que eu chamo de caos hormonal, porque foi isso que aconteceu. Então, eu saí para fazer alguns testes clínicos e os meus hormônios de estresse e reprodutivos, tudo estava desorganizado. E o meu relatório, o relatório estava dizendo o seguinte: o hormônio está em completo caos. E quando a pessoa me deu essas duas soluções, eu olhei e eu sabia, dentro de mim, que aquilo não iria ficar bem. Eu me senti tão solitária, me senti dispensável e derrotada, mas também me senti resoluta. Eu sabia que eu precisava descobrir aquilo que estava acontecendo comigo. Eu precisava levar aquilo à pesquisa e saber por que é que os hormônios estavam tão desorganizados. E eu só percebi mais uma outra coisa muito grandiosa, é que a minha história não era a única. Havia milhões de pessoas e existem agora mesmo, muitas mulheres que estão tendo dificuldades com os hormônios. E a primeira coisa que eu tive que me perguntar é: como é que eu cheguei a este ponto? Como é que eu fiquei tão doente
tendo pouco mais de 30 anos de idade. E eu disse, bom, aqui está o que acontece com a jornada ao bem-estar. Então, às vezes, isso pode ficar um pouquinho como uma montanha-russa, para cima e para baixo, mas eu estava no chão mais do que estava erguida. Eu estava segurando essa crença empoderadora que eu tinha conhecido como garotinha, porque quando eu crescia, me foi dito que aquilo que eu fazia pelos outros era mais importante do que aquilo que eu fazia por mim mesma. E eu lembrava disso e estava determinada a provar o meu valor através do trabalho árduo e colocar coisas mais e mais na minha lista de tarefas. E isso se tornou opressivo e ainda me sentia culpada por não fazer o suficiente pelas outras pessoas. Eu estava convencida de que cuidar de si mesma era muito egoísta. Eu me lembro que cuidar de mim mesma eu chamava de minha hora egoísta. Eu me sentia um robô e eu não tinha reserva em mostrar isso para as pessoas que mais importavam para mim. Mulheres como eu frequentemente se sentem culpadas e envergonhadas por não conseguirem fazer mais do que isso. E é por isso que tem problemas. Vocês já se sentiram culpadas por não tirarem tempo para si mesmas? Eu aprendi da maneira mais difícil que tirar tempo para si mesmo não é algo egoísta. É um ato de autorrespeito. Frequentemente sentimos a necessidade de permissão para nos tratarmos. E nos tratarmos, eu quero perguntar a vocês, de quem está esperando a permissão de quem? Se você não cuidar de si mesma, eu quero que você reserve um momento. Eu quero responder estas duas perguntas. Eu sou digna de ser saudável e eu já estou preparada para dizer sim para mim mesma. E quero que vocês respirem fundo comigo. Eu quero que vocês digam a si mesmas: estou preparada para dizer sim para mim mesma. Sabem, a maneira de nos limitarmos é cuidar dos outros primeiro, cuidarmos dos outros primeiro e depois de nós mesmos. E o único jeito de mudarmos isso é mudar isso. Você não precisa ficar presa àquilo que foi dito para você. Você pode decidir aquilo que você faz hoje. Você pode decidir que você é digna e merecedora. E eu vou dizer a vocês, o seu corpo, você merece um corpo que simplesmente funcione para você. E, por último, eu quero dizer para você como é que você pode dar suporte aos seus hormônios. Hoje, a minha meta é colocar um alicerce sobre como funcionam os seus hormônios, mas dar um entendimento de como os seus hormônios podem se tornar desequilibrados e como você consegue criar soluções poderosas e eficazes para tudo aquilo que você precisa fazer. O que eu quero fazer é fazer uma pergunta. Eu quero saber, os seus hormônios já foram sequestrados? Você já sentiu que os seus hormônios estão desequilibrados, mas não consegue se reestruturar? Ou talvez você já tenha sentido ou não sentindo como você realmente é, mas não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Então, o que eu vou fazer agora, eu quero fazer uma avaliação rápida. Ali na tela vão estar alguns sinais de desequilíbrio hormonal. O que eu quero saber é, se você já experimentou 2 ou mais destes sinais, então os seus hormônios estão absolutamente envolvidos no processo.
E você está lidando com um tipo de desequilíbrio hormonal. O que eu quero que saibam agora mesmo é que vocês não estão sozinhos. Examine essa lista e faça uma autoavaliação para que saibam que 96% das mulheres no mundo moderno estão lidando com algum tipo de desequilíbrio hormonal. E é por isso que estamos tendo esta conversa hoje. Agora eu quero estabelecer o alicerce e quero responder a uma pergunta que muita gente me faz todos os dias, e é: o que são hormônios? Então, frequentemente, nós achamos que hormônios são, na verdade, os períodos menstruais e os calorões que você sofre. Os hormônios são poderosos mensageiros químicos e todas as funções do corpo, na verdade, desde a temperatura corporal até a glicemia, o seu funcionamento cerebral e a velocidade com que cresce o seu cabelo, tudo isso é controlado pelos hormônios nas mudanças que acontecem no corpo. E eu quero explicar como isso tudo acontece. Bom, você pode ver aqui esta imagem do sistema endócrino e o hipotálamo e a glândula pituitária recebem mensagens de fontes externas e aí mandam hormônios para suas glândulas endócrinas. E aí elas enviam para o sistema circulatório, para essas células-alvo. E elas têm receptores celulares. E dependendo de quantos receptores elas têm e de quais são, isso vai determinar como e de que maneira são sensíveis aos hormônios. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar do hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide manda uma mensagem química por meio do T3. E são mudanças predominantemente metabólicas nos seus órgãos, nos tecidos, e uma das mais potentes, um dos mais potentes e poderosos hormônios do corpo. E aí ele pode também ajudar a ocorrerem algumas outras mudanças no sistema. Bom, nem todo mundo deve ter esses hormônios, mas às vezes nós também estamos expostos à circulação desses hormônios. Somente aqueles que têm aqueles locais onde estão localizados os receptores. E o que é importante para você é que o seu sistema endócrino é muito intrincado e é extremamente interconectado. O que significa que quando um hormônio sofre alguma influência, é lógico que outros hormônios também serão afetados. Agora, se você suspeitar que os seus hormônios estão desregulados, a pergunta mais importante a se fazer e a fazer para o seu profissional, porque nós não fazemos essa pergunta o suficiente: o que causou o desequilíbrio hormonal em primeiro lugar? E é uma pergunta importante porque, sabe, os hormônios simplesmente não entram em desequilíbrio. Alguma coisa causou isso. E o que eu quero oferecer a vocês hoje são os grupos principais de causas para os desequilíbrios hormonais. As toxinas ambientais, metais pesados, estresse crônico, trauma, infecções ocultas, deficiências nutricionais e a síndrome dos vazamentos do trato intestinal. Eu quero dizer a vocês que o primeiro passo do equilíbrio hormonal, não importa qual seja a causa, é um alicerce forte. O seu alicerce é tudo, e um dos maiores motivos pelos quais eu me apaixonei pela doTERRA é a importância que eles colocam no estilo de vida. Todos os produtos doTERRA dão suporte a um estilo de vida saudável. Vejam aí os pilares do bem-estar. O primeiro deles é comer corretamente. E eu não posso nem começar a mencionar como são importantes os alimentos para os hormônios, como eles podem
levar você próximo do equilíbrio hormonal ou como podem afastar você deste equilíbrio. E é importante, idealmente, eu adoraria se vocês pudessem comer até meio quilo de legumes e frutas todos os dias. E você pode suplementar com uma nutrição realmente forte. Então, é muito importante que nós temos verdadeira obsessão pelo pacote de vitalidade. Tão frequentemente nós estamos lutando com deficiências nutricionais e nós nem sabemos isso. Então, você, ao lidar com esse trio, você precisa ser constante. O próximo pilar são os exercícios. Movimento é vida. Os exercícios são a pedra fundamental para nos manter jovens, mas também para dar apoio aos nossos ossos, ao nosso cérebro, aos nossos músculos. E nós estamos fazendo muitos exercícios andando de um lado a outro aqui nesta convenção. E a próxima coisa é a administração do descanso e do estresse. Isso é uma coisa muito importante no seu estilo de vida diário. E depois nós temos que reduzir a sua carga tóxica. E nós estamos expostos a muitas coisas que perturbam o nosso organismo, a nossa água, os suprimentos e todas as coisas que permitiram que nós chegarmos aqui, inclusive os voos que pegamos para chegar aqui. Então, quando se trata de tentar reduzir a carga tóxica, nós precisamos assegurar que você também está evitando estas coisas, tanto quanto possível. Eu falei com um amigo, então, evitar, evitar e evitar. E nós temos estes produtos tão bons de desodorantes, creme dental, tudo que você tem que fazer na verdade, trocar isso daí por produtos bons para ter sucesso com sua família. Agora nós já cobrimos o fundamento. Agora eu quero falar de poderosas soluções para problemas hormonais com óleos essenciais. Uma delas é o estresse. Então, nós precisamos reconfigurar o estresse. Essa é uma das coisas maiores que conduzem ao desequilíbrio hormonal no corpo. Como isso acontece é o estresse perceptível. Sabiam que o adulto médio experimenta o estresse perceptível até 50 vezes por dia e você vai se mover por meio do eixo do estresse. E nesse caminho todo nós estamos liberando hormônios de estresse e um dos maiores é a cortisona. A cortisona é um alfa-hormônio. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai desencadear mudanças na insulina, estrogênio e tiroide. Quer dizer que quando você está sob estresse, você vai ter impacto nestes outros hormônios e vai afetar também a sua resiliência hormonal. Então, como é que eu posso me livrar disso? Bom, o primeiro passo é ter conscientização e ter as ferramentas corretas ao seu alcance. Uma das maneiras melhores, em um momento, exatamente assim, vai estar na aromaterapia. Eu sei, eu não tenho que dizer isso a vocês, mas é importante ter os seus olhos o tempo todo em você, porque você nunca sabe quando o estresse perceptível está se esgueirando sorrateiramente por aí. E ele pode vir por e-mail, pode vir no seu Instagram. Eu quero ensinar a vocês uma técnica. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado com alguma coisa, existe alguma coisa que você pode recorrer. Então, é o poder da pausa. Nós vamos fazer uma pequena meditaçãozinha para nos levar a um processo de relaxamento em apenas 60 segundos ou menos. Você pode pegar o seu óleo,
o seu óleo preferido. Se você não tiver aí com você, a pessoa ao seu lado vai ter. Eu quero que você agora vai parar o estresse, a loucura do estresse. E eu quero falar desse mix de óleo. Eu criei este mix não só para suporte hormonal, mas para também ajudar o suporte ao seu bem-estar emocional. Está com o seu óleo? Estão prontos? Quero que você coloque uma gota na palma da mão e vamos fazer a técnica juntos. Uma vez que você tem o óleo na palma da mão, esfregue as mãos juntas e vou demonstrar como você vai fazer isso. Você vai colocar as mãos sobre o nariz e vai dar uma respirada bem profunda e vai segurar a respiração por 5 segundos. E aí você vai expirar completamente o ar. E deixe todo o estresse embora. E segure também por 5 segundos. E agora você vai repetir esta técnica de 5 a 10 vezes, até você perceber que está relaxado. O que eu gosto da técnica é que isso envia uma mensagem imediata ao sistema límbico para passar do sistema simpático para o parasimpático. O que é muito incrível a respeito disso é que com essa técnica você agora controla a sua resposta ao estresse. E não é maravilhoso? Agora eu vou mostrar a vocês alguns mixes importantes que eu uso também. E é importante saber aquilo que é bom para você, mas você tem um leque muito grande de opções ao seu alcance. Então, eu quero banir também a fadiga. Eu já me senti muito cansada e isso é o que ocorre com a fadiga. Uma conectividade por 24 horas, deficiência de nutrientes, falta de cuidados pessoais, toxinas e a síndrome da mulher que corre. E se eu dissesse a vocês, hoje, que você pode mudar os seus níveis de energia? O estilo de vida é o ingresso para mudar o nível de energia. E essa é a minha recomendação. Não só para aumentar o nível de energia, mas para proteger também a energia que você já tem. Primeiro, um ritual matinal de cuidados pessoais. Use de 5 a 10 minutos da sua manhã para você, antes que você se torne prioridade para qualquer outra pessoa. Antes que você comece a fazer mensagens de texto. Como é que você começa a sua manhã é como você vai viver a sua vida. Quando eu li essa citação pela primeira vez, na verdade, era aquele diabo tasmaniano correndo para lá e para cá, de batom, por aí. E aí eu pensei, puxa vida, isso é a minha vida. Eu vivo no caos. Esse ritual matinal vai fazer com que você tenha grande sucesso. Aí depois vem a suplementação. Mito 2 Max e o LLV são ótimos para os níveis mitocondriais de energia. Se você quer, você pode tomar os dois juntos. E aí você pode fazer com que os seus ritmos circadianos sejam otimizados. Então, existem óleos ótimos para ajudar com o sono. Lavanda, vetiver são ótimos. E aí, se você quiser dar alguma coisa extra, eu uso Motivate, Cheer e o Grapefruit e Peppermint. Esse é o meu óleo preferido. E, por último, se você precisa de uma carga a mais, eu recomendo altamente uma atitude de supermulher. Se você está ali, se você puder, saia da frente da sua tela do computador e aí você pode balançar aquela energia da supermulher com esses óleos essenciais. Essas recomendações são legítimas, mas você precisa se comprometer com elas. Você precisa se comprometer a fazer isso diariamente para aumentar os seus níveis de energia. Agora que você tem tudo,
o que precisa, e eu quero falar sobre um outro assunto. Eu quero falar sobre controlar as suas vontades. E aqui está, as suas vontades de comer ou outras é algo que o seu corpo está experimentando fadiga, estresse, um fog mental. Nunca o seu fígado disse a você que precisava de um cupcake. Nunca. O seu fígado não está querendo isso. Eu quero ensinar a vocês como você pode olhar para o cupcake sem se importar com ele. 3 coisas para fazer com que as vontades desapareçam. Primeira coisa, alimente-se bem. Fibras e proteína magra. Número 2, conheça aquilo que desencadeia as suas vontades. Você tem vontade daqueles M&M's às 3 da manhã? Quando as suas vontades atacarem, você precisa atacá-las também de contra. E os óleos essenciais são as coisas mais eficazes para suprimir as vontades. Então, os meus preferidos são Grapefruit, Lemon e Peppermint. E aí eu fui até o Alan Hirsch e ele disse que o Peppermint foi muito eficaz, simplesmente respirando a hortelã-pimenta. Não só é ótimo para essas vontades, mas tem efeitos colaterais também, benéficos, positivos. E aumentar o metabolismo e aumentar a sua energia, você pode usar na palma das mãos ou na água, e aqui está o segredo. E também o desejo só dura 90 segundos. Então pegue o óleo, coloque, e aí você saia de perto do refrigerador, da geladeira. Agora eu quero falar do suporte aos seus hormônios reprodutivos. Eu quero começar com o ciclo menstrual. O ciclo menstrual das mulheres é feito de maneira personalizada para você. E ele é indicado para a sua saúde global. E quanto mais você entender como o seu ciclo menstrual te controla, você vai entender melhor quais são as minhas recomendações para um bom ciclo menstrual. Primeiro, a base. Você precisa de Life Support e LRV. Depois, desde a ovulação até... Aí eu quero que vocês usem isso para os seus cuidados pessoais. Eu uso Clary Sage, Gerânio, Neroli, o Yarrow Palm. Eu estou muito animada com os novos produtos. E na transição entre a pré-menopausa e a menopausa, essas recomendações, aquelas recomendações anteriores são 100% aplicáveis, mas eu quero fazer recomendações adicionais. E o alicerce é importante, LOV e o Lifelong Support. E eu gosto também do Phytoestrogen. Eu gosto também dos nutrientes para os ossos, o Bone Nutrient. E para a vitalidade celular, porque nós precisamos também disso, as cápsulas de cúrcuma e o frankincense e copaíba também, para a pré-menopausa e a menopausa. E existem soluções para os nossos hormônios e eu tenho uma novidade muito importante para você. Levante a mão se você estiver preparada para mais energia e uma vida mais feliz. Claro, nos próximos 6 slides, eles vão ter coisas muito importantes. Você preste bastante atenção nos protocolos que eu tenho para você implementar. Bom, eu estou quase com o tempo no fim, mas o Dr. Hill recomenda isto. E coisas que eu sei serem verdade. Se você estiver comprometida com estes protocolos, você vai se sentir resultados eficazes e poderosos. Apronte as suas câmeras, porque nós não temos muito tempo. Primeiro deles, nós temos um protocolo matinal. Temos aqui alguns suplementos e algumas
nós temos suplementos para amanhã. Eles foram designados para facilidade. Pegue aquilo que funciona para você e assim que você se sentir bem, você pode adicionar outros. E aí você tem um protocolo para durante o dia. E aí você precisa realizar as coisas que tem que fazer. Então, eu tenho óleos que podem melhorar você e suplementos que também podem ajudar você. Você pode, por exemplo, usar os nutrientes para os ossos e o fitoestrogênio. E vamos também falar sobre os rituais de cuidados pessoais diários. E você pode nutrir e se honrar, e alguns deles demoram 5 minutos, alguns apenas alguns segundos. E aí vem o protocolo para a noite. Estes protocolos são para você ter uma boa noite de sono e esteja pronta no dia seguinte para ter um excelente dia. Você tem óleos para lhe dar suporte, você tem suplementos e você tem protocolos de cuidados pessoais. E eles estão designados para lhe dar uma noite boa e você consiga as 7 a 10 horas de sono de que você precisa. O que acharam? Estão prontas para experimentar a primeira coisa extraordinária para trazer os seus hormônios em equilíbrio? Vocês podem fazer isso agora mesmo, exatamente agora, dizendo sim a si mesma. Vocês podem confiar na intuição que disse que você merece e é digna de tudo isso. E eu estou dizendo isso e eu estou decidindo falar sim. O próximo passo é fácil. Tudo que você vai fazer é implementar esses protocolos assim que chegar a segunda-feira de manhã. Assim que isso começar, isso vai configurar você para alguns milagres que acontecerão. Comprometer-se com a sua saúde é um dos grandes dons que podem acontecer com você. E você vai poder se apresentar de maneira mais grandiosa para as pessoas que você ama. E eu sei que você se importa com isso. Então, eu espero que você esteja preparada para começar, porque aquela porta ali para o equilíbrio emocional e a vitalidade na vida é sua para que vocês consigam tomá-las. Obrigada.